E aí, pessoal, tudo bem? Que bom a gente poder estar aqui nesse bate-papo. A gente vai estar iniciando hoje aqui uma série de conversas com os pastores da Nova Igreja, e a gente vai começar hoje aqui, os pastores, as pastoras, a gente vai ter uma série de convidados aqui. A gente vai começar hoje com o pastor Jorge Daltro, e ele vai estar falando com a gente aqui num bate-papo sobre família, que é um tema que eu tenho certeza que interessa demais para cada um de vocês que está junto com a gente nessa série de programas aqui. Pastor Jorge, bem-vindo, muito bom a gente estar junto aqui para falar sobre esse assunto tão fundamental, tão necessário das pessoas receberem informações e receberem mais dados a respeito de família, uma coisa super valorizada, super importante. E aí, o que a gente tem para falar sobre família? Bom, eu queria começar falando contigo que família foi feito para dar certo. Isso aí. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, Deus, quando formou a família é resultado de uma conclusão de Deus. Essa é a primeira coisa, né? A família é um plano divino, não é uma invenção do homem, Exatamente. já de cara. Deus, ele olha o homem lá sozinho e de repente ele fala, cara, não é bom que esse camarada esteja sozinho. E aí cria Eva para ser sua companheira, para ser sua metade, e desse casal, que foi a primeira família, vieram os filhos. E Deus cria essa família em função de querer o melhor para o homem. Na verdade, quando a Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, e fala que Deus é amor, nós somos a essência dele, nós somos amor, somos seres vocacionados a amar, e quem tem essa vocação, essa essência, não pode e nem deve ficar sozinho. E é interessante até o seguinte, você está falando aqui sobre a família ser um plano de Deus, Adão, Eva, até mesmo para quem está assistindo que de repente fala assim, mas essa história de Adão e Eva, será que Adão foi mesmo uma figura, um homem mesmo que existiu e Eva? E aqui no caso nem importa muito, porque na verdade o conceito de família parte da Bíblia, e ainda que a pessoa queira interpretar Adão como uma figura apenas simbólica, Adão e Eva, a ideia é uma ideia que transcende a ideia simplesmente humana, é uma ideia que a gente percebe que vem de Deus, embora a gente acredite que Adão e Eva sejam duas figuras que existiram mesmo, um homem e uma mulher, mas é muito legal saber que é uma ideia que não cresceu, não nasceu na cabeça, na imaginação do ser humano. É uma ideia criada por Deus para dar certo. Exatamente. Ainda que, Maurício, fosse uma ideia, como você está falando, uma ideia que, poxa, eu não acredito na Bíblia. Não, ali tem princípios que vão dizer que a família foi feita para dar certo. Outro princípio que me fala sobre isso e o carinho que Deus trata a família é quando Jesus transforma, por exemplo, a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Uhum. E aí, eu não quero falar do milagre em si, mas eu quero falar da prioridade que esse milagre teve. Jesus, ele transforma a água em vinho, uma festa de casamento. Ele havia sido convidado, ele estava lá, mas ele entra em ação quando é convidado a agir naquele momento. E isso acontece antes de Jesus ter curado, antes de Jesus ter multiplicado pães, antes de Jesus ter andado sobre as águas, e o que mostra o plano, ou seja, a prioridade que a família tem diante de Deus. Agora, família é uma coisa que depende da gente, independente do que Deus queira, ou seja, Deus quer o melhor para a sua família, mas depende de mim e você, da minha companheira, fazer dar certo, não tem jeito. E quando a gente fala de família, a gente não está falando de relacionamento homem e mulher. Você tem o relacionamento do casal e você tem o relacionamento com os filhos. Tudo isso está dentro de um pacote que você precisa aprender a administrar, aprender a conviver e o melhor, né? Você tem esse núcleo que você falou de marido, mulher, filhos, e tem um outro núcleo, né, que vai expandindo. Sim. Tem pai, mãe, sogro, sogra, tios. Né? Os pais já são aí uma segunda, né? O pessoal do entorno. Segunda camada. Mas a família hoje em dia, Maurício, a gente percebe que está tão desgastada que ainda nesse primeiro núcleo, vamos dizer assim, naquele primeiro núcleo de convívio, marido, mulher, relacionamento com os pais, ainda assim as coisas estão indo às vezes de mal a pior. Você vê muito casal que chega e começa uma família, às vezes jovem ou de repente não tanto, eles chegam, não, eu vou casar para ver se vai dar certo, eu vou casar para ver se é isso mesmo. Se der certo, deu, se não der, separei, está tudo certo. Na verdade, esse não deve ser o conceito, essa não deve ser a motivação. A gente precisa ter no coração que a família foi feita para dar certo.
E pode dar certo. E olha só, é interessante que a Bíblia ela começa com a formação da família, e quando o Antigo Testamento, né, ele começa com a formação da família, e o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, fecha falando sobre família, né? Dizendo que Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Ele fecha o Antigo Testamento falando sobre família, abre falando sobre família, formação da família, e no final falando sobre a interação da família, né? Os pais se convertendo aos filhos, os filhos aos pais, e é um propósito mesmo que a gente vê de Deus. E a tua experiência, né, a nossa experiência, mas especificamente você que é o entrevistado aqui, a tua experiência com família, você é casado com a Ana Carla, tem um casamento sólido já de quantos anos? 25. 25 anos. Né? Você tem 2 filhas que são, poxa, 2 meninas fantásticas, são 2 meninas super envolvidas e abençoadas, e uma família muito legal. Tua experiência como casal, marido e mulher, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os filhos, mas manter um casamento, 25 anos, né? Eu estou aí também com 30 e lá vai fumaça. Manter isso aí, é acaso, é uma coisa que deu sorte, teu signo combinou com o da Ana, então deu certo, como é que é isso? Sabe, Maurício, eu digo que a família foi feita para dar certo, isso é um plano de Deus para a gente, mas não é fácil, né? Você pega um homem e uma mulher e colocar debaixo do mesmo teto para viverem, para estarem juntos, é uma coisa muito complicada. Eu, graças a Deus, sou casado com uma mulher que casaria de novo, com a mesma mulher, voltaria atrás e faria tudo a mesma coisa. O nosso casamento é uma bênção. A gente tem uma família estabilizada, uma família tranquila, uma família normal, que tem momentos de alegria, às vezes momentos de conflito. Mas o que é interessante a gente saber quando fala de relacionamentos? Principalmente homem e mulher, família. Nós somos seres da mesma espécie, homem e mulher, mas completamente diferentes em tudo. O homem foi programado para ser um ser completamente diferente da mulher. O homem cresce jogando bola, gosta de carrinho, o homem, ele pensa diferente, é muito mais objetivo, muito mais pragmático. As emoções do homem é diferente da mulher, a mulher é muito mais guiada pela emoção, o homem pela razão. A maneira de perceber o entorno do homem e a mulher, o homem é muito mais pontual, limitado. É comum você chegar para uma esposa, cara, você viu aquilo? Aí ele fala assim, não reparei. A mulher parece que tem um radar, ela chega, já fez ela vai tudo, já sabe se a amiga está com a roupa nova, se o corte é o mesmo, se pintou o cabelo, se a bolsa, o homem não tem nada disso. Então nós somos muito diferentes. Quando você junta 2 seres diferentes, né, nessa proporção, e bota para viver debaixo do mesmo teto, cara, e além de vai tudo, dar é o ruim. seguinte, você está falando de diferenças assim a nível biológico, fisiológico, mas você tem também a questão da educação, sim, né? isso. Cada um vem com uma cultura familiar diferente, Verdade, você foi habituado de um jeito, ela de outro, e você vai botar essas 2 pessoas debaixo de um mesmo teto para conviver. Cara, vai dar ruim. Então, aquele primeiro ano de casamento que a gente fala sempre pra galera, os primeiros 6 meses, cara, né? Você pensa que conhece a pessoa e quando você vai morar com a pessoa, você vê que ela tem hábitos, coisas diferentes, conflitos vão aparecer. Você acha, caramba, será que é isso mesmo? Será que eu fiz, né? Mas esse é o processo. E a gente vai começando a entrar no consenso, buscar no consenso, e a gente começa a ir para frente. Quando a gente tem esse entendimento de que nós somos pessoas diferentes, por exemplo, eu sou muito diferente da minha mulher. Sim. Eu sou um cara mais light, mais zen, mais tranquilo. A minha mulher é 220, né? Mais pilhada, mais ansiosa, aquela coisa toda. Tu junta os 2, cara, se não houver consenso, vai dar ruim. Mas eu decido fazer dar certo. Nós decidimos fazer dar certo. E aí, quando você decide, as coisas começam a se encaixar. E vai chegando num momento, você passa aquele primeiro momento, você vai ver que você começa a se amoldar a pessoa. Você vai se parecendo com ela vai começando a se parecer contigo. As coisas vão ficando mais fáceis, mais harmônicas. E você começa a viver e desfrutar de uma família legal, de uma família feliz, de uma família bem-sucedida, né? A gente precisa ter essa percepção, senão a gente chuta o balde, a gente se desespera, sabe? Não existe uma família sequer, não existe um casal sequer. Ah, mas o apóstolo, o bispo, não existe um
que um dia não tenha pensado em pegar o balde, dar um bico no balde e sair fora. Porque, de repente, o sangue... Né? Mas quando a gente tem aquela perspectiva, não, cara, eu escolhi, eu vou fazer minha família dar certo. Você consegue fazer isso? Agora, me diz uma coisa. Essa coisa da escolha para dar certo, a gente também tem tido uma experiência de que Deus honra essas escolhas, né? A gente tem visto que quando a gente anda com Deus, quando a gente apela para a graça de Deus, né, para a força que Ele pode colocar na nossa vida, porque pode dar a impressão de quem está ouvindo que a gente está falando assim, não, é uma escolha ferrenha, férrea da minha parte, que eu vou fazer dar certo. E não é simplesmente isso, a gente precisa contar com a graça de Deus, Sim. né? Ele fortalecer a gente e nos conduzir para que a gente faça as escolhas certas e a gente tenha o domínio próprio, né? Nos momentos, às vezes, em que você está assim, mais de cabeça quente e tal, porque esses conflitos, eles acontecem. E eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo comparar o casamento com um transplante de órgão. Transplante de órgão, o cara precisou de fazer um transplante de rim. Aquele rim que foi transplantado para ele, que vai salvar a vida dele, porque sem aquele rim o cara ia morrer, o organismo dele vai rejeitar aquele rim. Sim. E ele vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, que é um imunossupressor que vai impedir que o corpo dele destrua aquele rim, que é o que está preservando a vida dele. E esse imunossupressor no casamento, porque é aquilo que a gente falou, né? O cara vem de uma educação diferente, ela de outra, os dois vão viver no mesmo teto. E qual é o imunossupressor que vai evitar que o marido rejeite a esposa rejeite o marido? É o amor de Deus, né? Claro. É a graça de Deus entrando ali no meio do negócio para resolver os conflitos e trazer a pessoa de volta para o centro, e sentar, conversar, resolver. Que não sei se é isso que está faltando muitas vezes. A gente tem essa experiência de atender famílias, né? A gente vê que às vezes... O problema, às vezes, é até pequeno, né? Às vezes a pessoa traz um problema que você fala assim, caramba, os caras estão pensando em se separar por causa dessa besteira, rapaz. Aí você senta para conversar, caramba, dá para resolver. E talvez se não tivesse um mediador, alguém ali para falar, a pessoa não se tocava que era uma coisa pequena, que podia ser resolvida facilmente. Quantas vezes a gente já atendeu pessoas, casais assim, né? Que podia ser resolvido e tal. E de repente, parece que a pessoa... pensa assim, não é mais fácil, eu vou sair, eu vou refazer minha vida com outra pessoa e tal, e de repente a solução é simples, é fácil, não depende de um esforço, depende simplesmente de uma conscientização, cara, peraí, se eu parar, esfriar a cabeça e conversar, a gente resolve isso. Isso aí, moço. E eu acho que ninguém entra no casamento pensando assim, pô, vou casar hoje para separar amanhã, né? Acho que o camarada deve entrar pensando assim, vai dar certo, né? Porque o plano e o propósito é esse. Que a coisa dê certo. E a gente vê que existem tantas coisas, né, ao longo do caminho de um casamento, porque a gente muda, a gente entra no casamento, acho que o casamento, a esposa entra falando assim, pô, esse cara tem um monte de defeito, mas ele vai mudar. E o marido entra no casamento olhando para a esposa e fala assim, pô, essa mulher é maravilhosa, ela não vai mudar. Mas a gente muda, não tem jeito, a gente vai mudando ao longo do tempo, mas a gente também vai se adaptando, a gente vai coordenando coisas, alterando maneiras de se relacionar e a gente vai se tornando muito parecido, né? Um com o outro, a esposa com o marido. Impressionante como isso acontece, né, cara? Esse é um processo que a gente não se dá conta, quando a gente vê, a gente está muito parecido mesmo, né? Você está falando de amor, né? Eu iniciava aqui no primeiro momento de fala, falando desse amor de Deus, da nossa essência de amor. Mas o que dá liga ao relacionamento, a primeira motivação é essa, é o amor de Deus. Em amor é plenamente possível que pessoas diferentes, até de nível social diferente, educação diferente, consiga construir um relacionamento sólido e sadio. Por outro lado, se não houver amor, se não tiver amor, pessoas muito parecidas não vão conseguir construir um relacionamento. Eu lembro daquela composição de Renato Russo, quando ele fala em sua música Monte Castelo, ele vai dizer o seguinte, ainda, é claro que inspirado, ele se inspirou na fala do apóstolo Paulo, de Coríntios e também de Camões, e ele vai dizer que ainda
que ele falasse a língua dos anjos, que se não tivesse amor de nada valeria. O amor é a liga que une duas pessoas. Sem amor, nem entra num relacionamento, porque as coisas vão dar ruim, não vão dar certo. É o amor que te segura, que te faz pensar duas vezes, que te faz esfriar a cabeça. Aquilo tem valor para você, você ama. Você recebe o amor de Deus e você expressa isso para a pessoa. Tem dois tipos de amor, né? Não é aquele amor de irmão, você precisa amar a pessoa que está contigo, ter química, mas você precisa permitir que o amor de Deus flua através de você no teu relacionamento. Uma coisa legal, Maurício, que eu queria pontuar para você, é que eu não posso entrar nunca em um relacionamento pensando, cara, o que a pessoa pode me passar? O que ela vai acrescentar na minha vida? Não. Pense assim, e você vai ter mais chance de ser feliz. O que eu posso acrescentar na vida dessa pessoa? E essa é uma posição que só assume quem age em amor. O que eu posso abençoar? O que eu posso servir? O que eu posso acrescentar? Só pensa dessa maneira, de uma forma não egocêntrica, não egoísta, quem tem amor. Então o amor é fundamental. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente está falando sobre o amor, você está falando muito sobre o amor, 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 amor. Agora, o amor é só sentimento? Ah não, eu não sinto mais nada por essa mulher. Será que o amor é só sentimento? Ou ele também envolve opções, escolhas que eu faço de amar aquela pessoa? Sim, sem dúvida, Maurício. É claro que ele envolve essencialmente isso. O amor, quando eu digo que amo uma pessoa, eu tenho incluso nesse pacote o meu sentimento pela pessoa, o meu desejo erótico pela pessoa, né? A vontade que eu tenho de fazer com que o meu relacionamento dê certo. Tudo isso está envolvido num pacote maior que a gente chama, cara, isso é amor. Essa é a disposição que eu tenho de fazer. Cara, isso é importante demais de falar, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm confundido muito amor só com romantismo, amor só com sentimentos, né? E às vezes a desculpa que a pessoa dá é essa. Ah, mas eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela. E se amor fosse só sentimento, eu acho que ninguém ficava casado. Porque tem dia que você está apaixonado pela sua esposa, tem dia que você, poxa, caramba, será que essa mulher também ela gosta de mim mesmo? Acho que ela está contra mim, não é possível. Né? Você imagina umas coisas meio malucas às vezes, né? Poxa, não é possível. Poxa, e se fosse só na base do sentimento, eu acho que ninguém suportava ficar mais de alguns meses ou alguns poucos anos casados. Né? Tem mais do que sentimentos, é esse pacote que você está falando aí. Exatamente, a gente tem que fazer da certo. Tem atração física, né? Tem respeito, tem amizade, né? Tem toda essa interação, tem romantismo, Maurício, às vezes não tem. Maurício, cada fase da nossa vida, a gente tem uma característica dentro da família, dentro do relacionamento. A gente está falando aqui muito sobre homem e mulher, né? Cada fase da nossa vida. No primeiro ano que você é de casamento, cara, você tem uma vibe diferente. Parece que você quer fazer amor todo dia, né? Tem aquele negócio? Porque, cara, não tem jeito. Você tá ali, vivendo aquele momento e tal. Quando você passa 10 anos... Ainda não tem filhos, você passou tá 10 uma outra anos. vibe. Passou 10 anos, você vai querer fazer amor todo dia também. Eu não estou dizendo que você não vai, né? Mas já é diferente. É uma outra pegada. Né? A mulher tem um metabolismo diferente do homem. Mulher entra em TPM. Tem algumas mulheres que, né, de repente, não se lidam muito bem com isso, é por questões hormonais. E aí o cara tem que estar esperto para respeitar isso. Tem uma outra fase da vida que a mulher já está mais madura, que entra na menopausa, o homem também na andropausa. Isso tudo faz com que mude o nosso relacionamento. Então, o que é o mais legal no relacionamento? A gente ter essa ideia, cara, nós fomos feitos para dar certo. A minha família foi feita para dar certo. E eu vou aproveitar o meu relacionamento, eu vou extrair do meu relacionamento o melhor possível em cada fase. Então, cada fase tem uma característica, sabe? E a gente precisa ir muito por aí. Eu tenho vivido isso. É uma fórmula, não existe receita, não existe fórmula mágica. Eu estou falando para você de uma coisa pessoal que eu tenho vivido, né? Que eu tenho desfrutado, que eu tenho... Mais uma vez eu repeti para você, né? O meu relacionamento, a minha família é uma família que tem problemas como todas as famílias. Independente de que religião seja, a gente está falando de família. Sim. E a gente tem superado isso. E a gente tem aprendido e percebido que é possível a gente superar e viver bem.
Se Agora, curtir. eu acho interessante o seguinte, Jorge, você está falando, você tá falando da sua experiência, né? Uma experiência pessoal. Mas, na verdade, as experiências pessoais são diferentes, mas por que que todo mundo pode dar certo? Porque a base é uma base Exato. fixa, é uma Sim, base Maurício, que é a sim. palavra. Sim, exatamente. E na palavra você tem essas diretrizes que são assim... A Bíblia não é aquele livro, não é um manual de receita, né? Que você vai olhar e tem regras e tal. Mas, poxa, a Bíblia fala sobre o marido amar a esposa Sim. respeitar o marido, os filhos, tratar eles de uma maneira amorosa e tal. Quando você segue essas diretrizes básicas aí, embora você tenha a sua maneira própria de lidar com o seu casamento, eu tenho a minha, mas o meu casamento está dando certo e o seu também. São princípios. É por isso que nós falamos aqui, já nesse programa, nesse bate-papo, que quando a gente fala de família, a gente está indo muito além do que a Bíblia diz. Porque esse bate-papo é um papo que não é para a galera da igreja, não é para gente que está indo. Isso é um papo para todo mundo. Para todo mundo. Né? Todo mundo independente, o cara não tem nem religião e tal, ele tem uma família. E isso se aplica. E esses princípios que a Bíblia passa para a gente, a pessoa pode até não acreditar, mas os princípios que a Bíblia passa se aplicar, sobre a família, funciona. Com certeza. Você vai falar de respeito, você vai falar de fidelidade, você vai falar de valorizar a pessoa que está contigo, de amor, de carinho, de afeto, de tratar bem. Cara, isso são coisas, são valores que vão agregando e somando para no final você ter uma família bem resolvida. Você sabe de uma coisa interessante? Tem muitas famílias de pessoas que não são de igreja, não são cristãs e de repente, cara, tão top, tão lá em cima, porque eles que tá dando certo. Cara, com certeza. O fato de nós termos esses princípios, a gente é privilegiado em aprender, em saber esses princípios. Mas tem muitas famílias na igreja que não deram certo, não estão dando certo por algum motivo, e tem muita gente que não é da igreja que está super bem. Então, aprendeu a fazer dar certo, aprendeu a lidar, entendeu? E tem gente que a gente aprende. Qual é a sua religião? A gente não está falando sobre religião, porque a religião separa. Mas de onde você é? Não sou de igreja nenhuma. Se tu vê a família do cara estruturada, harmônica, equilibrada, ajustada, a família que deu certo. Agora, com certeza, se você olha essa família, você vai ver que os princípios bíblicos estão embutidos naquela família. Porque aí não há outra forma. Se você foge disso, você vai com certeza o pessoal fala de certos... eu estava lendo um livro outro dia que o autor estava dizendo sobre isso, um livro de um psicólogo e tal, e ele estava dizendo do fracasso que nos anos 60 o pessoal começou a pensar, não, tem maneiras alternativas de relacionamento familiar, um relacionamento aberto e tal, e a mulher pode sair com quem ela quiser, o marido também, porque isso aí vai tirar uma tensão, né, daquela monogamia e tal, e nunca ninguém veio a público para dizer que aquelas ideias resultaram num fracasso danado, as pessoas se destruíram com aquilo, né, com aquele tal do relacionamento aberto, só deu zebra. Então, quando você tenta formatar uma família dentro de princípios da ideia do homem, é muito complicado, porque os princípios divinos, eles são bases de uma sabedoria que está acima da sabedoria humana, né? Então, se você segue aqueles princípios, com certeza tem tudo para dar certo e vai dar certo. Maurício, você está falando de princípios divinos. Os princípios divinos, inclusive, são base da nossa legislação, dos nossos códigos penais, dos países. Os princípios divinos estão embutidos ali. Então, a gente está falando de coisas que estão para dar certo, né? Fala de uma conduta que vai te levar para um caminho de sucesso, se você puder e se você souber se aproveitar daquilo e aprender dali, você com certeza vai chegar junto e você vai ter uma vida de sucesso na tua família, cara. Eu não sei se seria o caso agora, se você vai entrar nesse assunto, mas a gente está falando muito sobre homem e mulher, né? E eu acho que a família ela vai muito além disso, porque você, com os filhos chegando, você tem a parte do relacionamento com os filhos, criação de filho, é outra coisa que não existe uma receita, mas na sua própria família eu vejo que você tem 3 filhos aí que estão envolvidos, que foram bem criados, eu vou dizer assim, porque são jovens, né? São pessoas que você olha assim, cara, são pessoas do bem.
E eu acho legal a gente também abordar esse assunto, porque hoje em dia eu tenho conversado com pais e tenho conversado com jovens. Cara, que não se relacionam bem com os pais, e pais não conseguem se relacionar bem com os filhos, não entendem a maneira do filho pensar, de se portar, e às vezes ficam brigando com o filho, se separam do filho ou da filha, criam uma divisão na família. Cara, eu acho que essa é uma abordagem que a gente também precisa fazer, porque dentro do escopo da família isso é uma coisa muito importante hoje. A gente vê que as famílias estão se quebrando nisso, né? Eu acho até que a gente vai ter que ter um outro programa para falar sobre esse assunto, que é um assunto também fundamental, porque eu dou uma olhada, que você estava falando sobre os meus filhos e eu estou falando agora sobre as tuas filhas, né, que também são estruturadas dentro se relacionam muito bem contigo, com a Ana Carla, e se relacionam dentro da igreja, estão ali numa boa, né, e às vezes até as pessoas olham para nós e falam assim, caramba, vocês são um milagre, porque eu conheço o pastor fulano, o pastor ciclano, os filhos não estão na igreja, são revoltados, porque às vezes os filhos de pastores são super cobrados, né? E os nossos filhos não sofreram essa pressão, dessa cobrança toda, e estão dentro da igreja, numa boa, e se relacionam bem com os pais, comigo, né? Os meus filhos se relacionam bem comigo, os seus filhos se relacionam bem com você, suas filhas, com você, com a Ana Carla, e isso é muito legal, e embora não tenha uma receita, a gente não tem uma receita para dizer assim, olha, faça assim que vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que investigar alguma coisa na nossa vida e na vida dos pais aí que têm dado certo com seus filhos para ver, poxa, o que esses caras têm feito que tem dado certo o relacionamento com eles, é que os filhos são uma bênção, não estão envolvidos aí com droga, não estão envolvidos com marginalidade, estão dentro da igreja, estudam, né, são alunos bem-sucedidos, estão encaminhando para ser profissionais bem-sucedidos, né? Tua filha mais velha está cursando medicina, a mais nova também aí já se encaminhando para fazer já o Enem, né, e já para também ter uma carreira, ela está optando, qual é a carreira que ela está optando? Cara, é carreira indefinida, né? Carreira indefinida. A Natália não sabe do que vai fazer, mas ela tem tudo para fazer o que ela quiser. Sim, né? Porque é uma garota bem estruturada, boa cabeça e tal. Tem segredo para isso? Não é um segredo, mas tem alguma coisa aí relacionada com família, né? Cara, Maurício, eu acho assim, e eu sempre falo com as pessoas que eu posso sobre quando a gente entra nessa questão, eu acho que quem ama, confia, quem ama, dá liberdade, quem ama respeita a forma do outro pensar e quem caminha em cima desse tripé, eu acho que tende a ter mais facilidade de se relacionar com os filhos. Filho é tudo diferente, né? Os princípios são os mesmos. Eu vejo as minhas filhas, os princípios, as bases são muito parecidas. Mas, cara, a Natália é completamente da Vitória em termos de temperamento. A Natália é mais assim, fanfarrona e tal, a Vitória é mais na dela e tal. Um jeitão, cada um tem um jeito, mas as bases são as mesmas. E você falou uma coisa, cara, que eu me orgulho pra caramba, né? Cara, eu tenho um relacionamento ótimo com as minhas filhas. Eu tenho um relacionamento de amigo, eu tenho um relacionamento de amizade, de cumplicidade, de parceria. Então, como é que a gente consegue isso? Eu não sei, talvez seja pela própria liberdade. O pai precisa entender que o filho é de outra geração, cara. Nós somos de uma geração que não existia telefone celular, não existia, enfim, iPad, não existia nada disso, cara. Então, eles têm outra vibe, têm outra cabeça, estão ligados em coisas que nós, muitas vezes, né, pra gente é esquisito e tal, e a gente precisa, como pai e mãe, a gente precisa achar um meio termo de entender o lado do filho também. Não é exatamente querer que o filho seja como nós, exatamente pense aquilo que a gente está pensando, eles não vão pensar isso nunca. A gente precisa se atualizar, a gente precisa achar que o mundo está andando. Saber que o problema não é você envelhecer, envelhecer é inevitável, né? A questão é você ficar para trás. Então os nossos filhos estão com aquilo que tem rolando no dia de hoje. A gente tem que chegar, se aproximar deles, aprender com eles e compreender, cara, dar corda, né? Você falou agora de filhos de pastores, né? E isso é uma coisa triste que a gente vê. Às vezes o pastor, né, coloca um peso tão grande no filho, cara, porque você é filho de pastor, você tem que ser... Cara, deixa o teu filho viver.
Deixa ele fazer as coisas do jeito dele, curtir as fases dele de adolescência, de garoto e tal. Eu sempre evitei e não gosto jamais de jogar peso em cima dos meus filhos, das minhas filhas, né? Perdão, das minhas filhas. Porque você é filha de pastor, não está legal. Não, ela é uma criança normal, uma adolescente normal, uma menina normal, vai ser uma mulher normal, independente de qualquer coisa. E o pai está aqui para ser bênção na vida do filho. Ontem eu falava isso com uma pessoa lá na igreja. Os pais existem para abençoar a vida dos filhos, para tornar a vida dos filhos mais fácil, para fazer com que eles sejam pessoas melhores do que nós somos. Se o pai entra com essa vibe, se o pai tem esse entendimento de tentar andar junto, cara, com certeza ele vai trazer o filho, ele vai trazer a filha, ele vai estabelecer um relacionamento sadio e de confiança com os filhos. É isso aí. Gente, nosso tempo já foi. Papo rola, né? Caramba, acho que esse papo sobre filho, então, a gente vai ter até que fazer um outro programa, porque sim. isso aí tem muito toque bom pra gente conversar aqui e, de repente, passar algum tipo de experiência pro pessoal que está assistindo, que possa ajudar. Cara, obrigado pela sua audiência, foi muito bom a gente estar junto. A gente se vê num próximo programa que eu tenho certeza vai ser excelente. A gente vai ter aqui o pastor Jorge Monteiro, a gente vai ter o pastor Bené Gomes e vai ser uma sequência muito legal de programas. Até a próxima, a gente se vê. Valeu, um abraço. Muito obrigado por assistir o meu canal. Gostaria de encorajar você a se inscrever nesse canal para receber atualizações em primeira mão. E para acessar outros conteúdos de ensino, visite o site mauriciofragale.com. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.